Bora mergulhar de cabeça num gênero que mexe com os nossos nervos como nenhum outro. O horror. Porque, olha, o medo numa história não acontece por acaso. Ele é, na verdade, uma arquitetura, uma engenharia muito bem pensada, projetada para cutucar nossas vulnerabilidades mais profundas. E hoje a gente vai entender direitinho como essa estrutura é construída. Mas antes de mais nada, vale a pergunta: o que de fato assusta a gente? Será que é só o escuro? O monstro debaixo da cama? Ou será que é algo um pouco mais sutil? A simples expectativa do que pode estar vindo por aí, a arte do horror, ela sabe, e sabe muito bem, quais botões apertar na nossa mente. Sabe essas reações? O arrepio na nuca, o músculo que contrai do nada, o coração que parece que vai sair pela boca. Então, isso não é um efeito colateral de história, é o objetivo final. O bom terror busca essa conexão visceral. Ele quer provocar uma resposta física que a gente nem controla, transformando um filme ou um livro numa experiência que se sente literalmente na pele. Para começar, a gente precisa entender uma coisa fundamental. O medo mais potente, aquele que fica com a gente, raramente vem de um susto repentino. Ele é construído aos pouquinhos, camada por camada, em cima de uma base muito mais poderosa. E ninguém menos que o mestre do suspense, Alfred Hitchcock, já tinha matado essa charada. Imagina a cena. Duas pessoas batendo um papo e, de repente, bum! Uma bomba explode. Isso dá uns 15 segundos de surpresa. Agora, a outra cena. A gente, o público, vê o vilão colocando a bomba debaixo da mesa. A gente sabe que ela vai explodir em 5 minutos. E aí, os mesmos personagens sentam e começam a conversar sobre o tempo. Aquilo não são mais 5 minutos de conversa. São 5 minutos de pura angústia. Essa ansiedade, essa tortura da antecipação, esse é o verdadeiro motor do terror. Tá, então, como é que os criadores constroem essa agonia toda? Bom, para nossa sorte, o mestre do horror moderno, Stephen King, nos deu praticamente um mapa. Ele criou uma hierarquia do medo, uma espécie de pirâmide que todo bom contador de histórias de terror tenta, de alguma forma, escalar. O King organizou o medo em 3 níveis bem claros. A meta dos melhores é sempre chegar lá no topo da pirâmide, mas para isso a gente precisa começar pela base. É uma escada que vai do mais visceral e físico até o mais puramente psicológico. A base de tudo é o nojo. Essa é a ferramenta mais direta, é o gore, sabe? Sangue, tripas, aquela coisa feita para revirar o estômago. Funciona? Claro que funciona. Mas é, vamos dizer assim, o nível mais superficial da experiência do medo. Aqui, a gente já sobe um degrau. O horror é a nossa reação ao que é impossível, ao que quebra as leis da natureza. É o momento em que a gente finalmente vê a criatura e o nosso cérebro grita: isso não deveria existir. É o choque de encarar o antinatural. E aqui a gente chega no topo, no terror. Esse é o medo da expectativa, do que poderia estar na escuridão. É a sombra no canto do olho, o barulho no andar de cima. Muitas vezes, o que a nossa própria mente imagina é infinitamente mais assustador do que qualquer monstro que possa ser mostrado na tela. Certo. Já conhecemos os níveis do medo, mas como eles são aplicados na prática? Existe quase uma planta baixa do pavor, sabe? Uma arquitetura clássica com alguns ingredientes que quase nunca falham. O roteirista Blake Snyder resumiu isso numa fórmula clássica. Você precisa de uma ameaça que parece imparável, um lugar fechado, sem muita rota de fuga e, um ponto crucial, uma transgressão inicial. Alguém que ignorou um aviso, que mexeu com o que não devia. Esse pecado inicial basicamente convida o monstro para entrar e dá para a história aquela sensação de inevitabilidade. E para essa fórmula funcionar, o cenário é tudo. O isolamento é fundamental. Seja uma cabana no meio da floresta, ou a sensação de que ninguém acredita naquilo que o personagem está dizendo. E claro, o protagonista não pode ser um super-herói. A vulnerabilidade é o que nos conecta a ele e nos faz sentir o medo junto, na pele. E esses princípios se aplicam de maneiras muito diferentes em vários subgêneros. Do assassino de máscara do slasher à crítica social super afiada de Corra, a estrutura fundamental de isolamento, vulnerabilidade e uma ameaça implacável está quase sempre ali, dando a base para tudo. E falando nisso, alguns diretores de hoje em dia não apenas dominam essas ferramentas, mas as usam para contar histórias muito, mas muito profundas sobre o nosso mundo e sobre a gente. O Jordan Peele, por exemplo, revolucionou o gênero ao provar que os horrores mais assustadores, às vezes,
não são fantasmas, são as injustiças e os preconceitos do nosso dia a dia. Ele usa o monstro como uma metáfora genial para falar de algo muito real e palpável. Já o Ari Aster nos mostra que o horror pode florescer em plena luz do dia. Nos filmes dele, o luto, a culpa, a disfunção familiar, tudo isso é tão ou mais aterrorizante que qualquer entidade sobrenatural. O monstro é quase um catalisador para o inferno que já existe dentro de casa. E se a gente for lá atrás, em um dos pais do gênero, o H.P. Lovecraft, ele nos deu o terror cósmico. A ideia aqui é que o medo supremo não é ser atacado, é perceber que nós, como humanidade, somos completamente insignificantes diante de forças antigas e de um universo que simplesmente não se importa com a nossa existência. E isso tudo nos leva à questão principal. Afinal, por que a gente se sente tão atraído por essas histórias? O que essa nossa fascinação pelo medo diz sobre nós mesmos? No fim das contas, o horror funciona porque ele ataca a base da nossa existência, a nossa sensação de controle, de normalidade, de segurança. Cada monstro, cada fantasma, é na verdade um símbolo da nossa própria fragilidade diante do caos e do desconhecido. E é essa a reflexão que o grande horror nos deixa. Talvez o zumbi represente nosso medo do conformismo, talvez o fantasma seja o nosso medo de um passado mal resolvido. O horror, no fundo, nos oferece um espelho bem sombrio é verdade, mas que nos força a encarar os monstros que já vivem dentro de nós e da nossa sociedade. Fica aí a reflexão.